fazer a aula aqui pelo Google Meets? O que vocês acham aqui do formato do Google Meets? É, é isso aí. O que eu mais gosto do Google Meets, pessoal, é que não tem delay, né? Isso que é a melhor parte pra mim, né? Então é uma delícia nesse sentido, né? A única desvantagem é que eu tenho que ficar aceitando as pessoas, né? Que daí acaba... Mas não tem problema, né? A gente sempre dá um jeito. Vamos lá, meus amigos, minhas amigas. Live 22 de pirâmides, e pirâmide é um assunto que, olha, quando eu estava na escola, pessoal, eu vou contar pra vocês depois como que a professora ensinou pirâmides, pra vocês verem o absurdo, né? Que eu na escola eu já tinha lá um senso de revolta pela forma que me foi ensinada a pirâmide, tá? Vamos lá. Pirâmide é um poliedro composto por uma base e um vértice. Sua base é um polígono, né? Pode ser quadrado, um triângulo, um pentágono, né? Então a pirâmide é isso, né? Ela tem um vértice e uma base, beleza? Pessoal, o link aqui do Google Meet, se vocês quiserem mandar para os amigos de vocês aí, podem ficar à vontade, tá? A live é abertíssima. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou mandar aqui nos meus grupos esse link para que o pessoal consiga acompanhar a nossa aulita de hoje, tá? Então, deixa eu colocar aqui nos grupinhos de WhatsApp. Essa semana, pessoal, especialmente nós tivemos 2 lives, né? Semana passada, aliás, segunda-feira nós tivemos a nossa aula de interpretação. A aula será pelo Meets. E hoje a gente vai falar de pirâmides, tá? Aí, tô mandando aqui, só falta mais um grupo. Então tá. Tudo pronto agora pra gente começar a conversar aqui sobre pirâmides, tá bom? Então, pessoal, o que acontece, né? Aqui nós temos 3 exemplos de pirâmides, tá bom? Até hoje não sei direito o que é a apótema da pirâmide. Apótema é um nome feio, né? Apótema. Aqui nós temos 3 exemplos de pirâmide. E essas pirâmides aqui, pessoal, elas diferem umas das outras pela base, né? Percebam que a base dessa daqui, ó, é um triângulo equilátero, tá bom? Isso daqui é o triângulo equilátero, a base. Aí, né, deixa eu colocar mais bonitinho aqui, ó. Isso daqui, então, é a base dessa pirâmide triangular. Essa outra daqui, ó, ela tem uma base quadrada, tá bom? Então percebam que são tudo isso é pirâmide. A diferença é que a base é formada por um polígono diferente. Por isso que é tão importante a gente saber geometria plana, né, pessoal? Porque na geometria plana a gente estuda os tipos de polígonos, né? E olha só, estou estudando isso na escola, a Elisa falou. Eu acho, se eu não me engano, pirâmides é de 3º ano, né? É de 3º ano de ensino médio, um conteúdo de 3º ano. Aí, olha só, pessoal. O vértice é a parte pontudinha que fica aqui em cima, tá? Isso daqui é o vértice, isso daqui é o vértice dessa, isso daqui é o vértice dessa. Então, todas essas pirâmides aqui, né, elas têm uma base e elas têm um vértice. Essa é a ideia de pirâmide, né? Tem que ter um vértice e uma base. Só que existem alguns outros elementos, né, que o pessoal não gosta muito. Então, eu vou mostrar para vocês quais são esses elementos, tá? Vamos lá, vou copiar aqui uma pirâmide das outras lá, né? O desenho que eu vou fazer agora, vocês podem escolher aí sobre qual vocês vão fazer. Mas eu vou fazer pela pirâmide aqui da base quadrada, tá? Então vamos lá. Toda pirâmide tem que ter um vértice, né? Esse é o primeiro ponto que nós precisamos ficar bem ligados aqui. Pirâmide tem que ter base. Base, base. Isso daqui é base. Isso é a base da pirâmide. Pirâmide, além de base e vértice, tem alguns outros elementos, né? Existem as arestas. Arestas são os segmentos de reta que formam o sólido, né? Então, se eu pegar esse segmento de reta aqui, por exemplo, isso daqui é uma aresta. Como tá na base essa aresta, então a gente chama... Eita! A gente chama isso de aresta da base, tá?
Isto é uma aresta da base. Nós temos também, no caso de uma aresta que não seja da base, a gente vai dar um nome especial para ela. Daí vai ser a aresta lateral. Beleza? Então, aresta lateral é essa daqui. Eita! A aresta lateral, essa daqui é um exemplo de aresta lateral. Tranquilo. Aí vem aquela coisa, né, que já me disseram aqui no chat que nunca entendem, a apótema, né? O que é a apótema? A apótema, pessoal, é definida como sendo a altura de um triângulo que compõe aqui as faces da nossa pirâmide. Então deixa eu fazer aqui de azul, vou fazer uma cor diferente que pode ser um azul. Olha só, isso daqui, ó, é a apótema. É a altura da face triangular. Isso aqui é a apótema. A apótema da nossa pirâmide. Certo. Eu só sei achar com Pitágoras. Tem outra forma? É Pitágoras, tá? Não vai ter muita escapatória. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa face triangular que nós temos aqui, ó, pessoal, eu vou desenhar ela aqui do ladinho. Ó, eu vou desenhar essa face triangular aqui, ó. Vai ficar mais ou menos assim, beleza? Isso aqui é um triângulo, pessoal. Isso daqui é um triângulo isósceles, porque esse lado é igual a esse lado aqui, ok? Esse triângulo isósceles, ele tem uma altura, né? A altura é isso daqui, ó. A altura desse triângulo isósceles aqui, pessoal, é a tal da apótema da pirâmide. A confusão que muita gente faz, e que é normal fazer, porque realmente isso confunde, é que essa linha azul não é igual à altura da pirâmide. A altura da pirâmide é essa linha cinza, né? Esse segmento de reta cinza. Isso é a altura da... Caramba, hoje eu tô... Isso aqui é a altura da pirâmide. O azulzinho é a apótema. Então, pergunta para vocês qual que é maior, né? Qual que é maior, a altura da pirâmide ou a apótema da pirâmide? Em todo caso, o apótema. Ou a apótema. Sei lá, essa palavra esquisita aí. Apótema é sempre maior. Porque é a hipotenusa. Exatamente. É sempre maior. Beleza. Então, quando a gente estiver falando de pirâmides, a gente sempre vai ter que fazer triângulos retângulos, né? Porque justamente porque a apótema, com a altura e com essa outra linha aqui embaixo, ó, forma um triângulo retângulo. Eu vou pintar esse triângulo retângulo de cinza aqui, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo, ó. Olha que coisa linda essa pintura aqui. Isso aqui é um triângulo retângulo. O ângulo reto está aqui, ó. O ângulo reto está aqui. Beleza. Botei pra gravar, André. Pode crer. Tá gravando pelo OBS, não pelo Meet. O áudio, deixa eu ver se tá gravando o áudio, né? É sempre importante ver se tá gravando. Tá. Estamos gravando com áudio, né? Com áudio, aí sim, né? O pessoal que é meu aluno aí sabe que às vezes eu ponho pra gravar sem áudio e tem que fazer de novo depois da gravação. Vamos lá. Volume, pessoal. A fórmula do volume é muito simples, tá? O volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3, tá? Aí vem aquela loucura que eu aprendi no ensino médio, né? Que eu ficava, assim, numa loucura, olhando de como aquela forma era ensinada, né? Porque o que acontece? Como eu mostrei pra vocês, né? A pirâmide, ela tem vários tipos de base diferente, né? Pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser qualquer coisa, né? Qualquer polígono. Então pensa comigo, se eu colocar um triângulo na base da pirâmide, um triângulo aqui na base da pirâmide, ó, por exemplo, aqui, ó, uma base triangular. Então o que vai ser a área da base? A área da base vai ser a área desse triângulo aqui, né? Isso daqui vai ser a área do triângulo. Agora deixa eu perguntar para você. Se nós temos um triângulo equilátero aqui na base, né? Ou seja, todos os lados dele
são iguais. Qual que é a área dessa base? A área da base vai ser a área do triângulo equilátero. O triângulo equilátero da base eu vou copiar aqui, ó. Esse é o triângulo equilátero da base, tá? A altura de um triângulo equilátero é aquela medida que eu sempre falo para vocês que é bom decorar. É altura, raiz de 3, aliás, lado, raiz de 3 sobre 2. Isso é a altura do triângulo equilátero, tá? Essa dimensão aqui de altura. A área da base de um triângulo é o quê? É a basezinha dele, a área do triângulo, né? É o L, vezes a altura dele, que é L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2, tá? Isso aqui é a fórmula da área do triângulo. Base, altura sobre 2. L vezes L é L ao quadrado, raiz de 3. Esse 2 passa aqui para baixo, multiplica esse outro 2, fica sobre 4. Então, isso daqui é a área da base do triângulo equilátero. Então, o volume de uma pirâmide cuja base é um triângulo equilátero, qual que vai ser? Né? Eu não estou resolvendo esse exemplo aqui, tá, pessoal? Estou só dando uma viajada aqui com vocês. O volume vai ser o quê? Vai ser a área da base, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes a altura da pirâmide, que é a dimensão que eu estou desenhando aqui. Tudo isso sobre 3. Né? Então, olha só. Quando eu tenho uma pirâmide de base triangular, esse aqui é o volume. Se a base for um quadrado, já muda a fórmula, né? Porque daí a área vai ser um quadrado e não um triângulo. Se for um pentágono, então a área aqui também vai mudar, porque não vai ser mais um triângulo, vai ser um pentágono. E na escola, pessoal, a professora passou um formulário assim pra gente com a fórmula de cada um dos tipos de pirâmide. Então, para fazer a prova, eu me lembro que você tinha meio que decorar, né? Os colegas, né? Todos decoravam a fórmula de cada um dos tipos de pirâmide. Cada um dos tipos de pirâmide. E daí você só substituía os valores, né? Cara, isso não tem como, isso é impossível, né? Isso é impossível. E na época eu fazia cursinho. E no cursinho eles ensinaram de uma forma muito próxima da forma que eu estou ensinando para vocês agora. E era muito visível a diferença, né? Porque o pessoal da fórmula era muito robozinho, né? Eles ficavam copiando, 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 copiando. E às vezes nem sabiam o que estavam fazendo. Então, o que eu recomendo que vocês façam aqui, pessoal? Não decorem a fórmula de cada tipo de pirâmide. O que vocês precisam decorar é isso daqui, ó. Que o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base, bom, aí você vai usar os seus conhecimentos de geometria plana, né? Só a área da base vezes a altura para prismas e sobre 3 para pirâmides e cones. Fechou. É exatamente isso. Prisma não tem o sobre 3, pirâmide tem. Exatamente. É a tia da escola, do Prof. Henrique. Abaixo temos uma pirâmide quadrangular retangular. Ah, retangular não, era para ser quadrangular regular. Regular. Sabe-se que a aresta da base mede 8 metros e a apótema mede 5 metros. Olha só, 8 metros é a aresta da base, isso daqui, 8 metros, a aresta da base é 8 metros. Né? Como é quadrangular regular, significa que a base é um quadrado, tá? Esse termo ele pode aparecer na prova. Pirâmide quadrangular regular, a base é um quadrado. Pirâmide triangular, aí a base é um triângulo. Pirâmide hexagonal, a base é um hexágono, né? Por isso a base da pirâmide dá nome a ela. E falou o seguinte, ó, a apótema vale 5 metros, mede 5 metros a apótema. A Sara já sacou, olha só. Por quê? Porque nós temos uma apótema aqui que vale 5 metros, certo? Qual que é o volume da pirâmide? Primeira coisa que eu vou fazer, né? O volume da pirâmide. O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Quanto que vale a área da base? Bom, a área da base, pessoal, é o que eu vou pintar de verde agora, ó. Não, não é o que eu vou pintar de verde, tá? Deixa eu fazer de novo isso aqui. Vou pintar de cinza aqui. Ó, aqui nós temos a área da base. Caramba, gostei dessa canetinha aqui, ó. Olha só que lindo isso. Isso é a área da base. A área da base é um quadrado, né, pessoal? É 8 por 8. Então, a área da base é 8 vezes 8.
A altura eu ainda não sei, né? Porque a altura da pirâmide é essa dimensão que eu vou desenhar aqui para vocês, ó. É isso daqui, a altura da pirâmide, né? Isso ali é a altura da pirâmide. Só que essa altura não é igual à linha azul, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O que eu vou fazer agora? Eu vou formar aqui um triângulo retângulo. E ele vai ter esta carinha aqui. Esse aqui é o triângulo retângulo. Beleza? Onde é que está o ângulo reto? Tá ali, ó. Esse triângulo retângulo, eu vou transportar ele aqui para fora para a gente enxergar o que acontece em cada um dos lados dele. Esse lado aqui, né, que é a hipotenusa, é 5. Essa dimensão aqui, ó, é a metade dessa dimensão aqui, né? Porque isso daqui é bem o centro da base. Então, do centro para a ponta vai ser 4 metros. Opa! Seu Jorge e Sara enxergaram, né? A Isabela agora também. Que a altura tem que ser 3. Eu não preciso nem fazer conta. E daí, o que na sua escola, né? Para quem tá na escola aí, a professora de vocês deixaria colocar simplesmente um 3 aqui ou teria que fazer conta para mostrar como chegou no 3? Porque no Enem você não precisa, né? No Enem você coloca o 3 direto ali. Por quê? Porque isso aqui é um triângulo pitagórico. É aquele famoso triângulo cujas proporções de lados, né, são 3, 4 e 5. Ou seja, se eu sei que um lado é 4 e que a hipotenusa é 5, então o outro lado precisa ser 3. Não tem discussão. Não tem discussão. No Enem você não... No Enem, quanto mais você usar o pitagórico, né, o triângulo pitagórico, melhor. Né? Exatamente. Satisfatório assistir suas aulas. Obrigado, Elisa. Ah, que massa, né? Quem tava na nossa aula de segunda-feira de interpretação de questões? Aquela aula lá foi... Eu me puxei, aquela aula lá foi muito legal. Eu vou, inclusive, deixar ela, para quem não assistiu, no canal só até sexta-feira, que é o vulgo amanhã. Então, se você ainda não viu, né, Caio Discursos, me contratem para discursos aí, para palestras, que eu tô disponível. Então, pessoal, a altura do nosso triângulo retângulo aqui é 3, que é a altura da pirâmide. Então, aqui eu vou colocar 3, ó. E olha só que beleza, né? Pessoal, eu sempre faço os exercícios para que fique bom de fazer conta, né? Assim, ó, cortou 3 com o 3. Ficou 8 vezes 8, que dá 64 metros cúbicos. Na minha escola, o que mais descontava ponto era esquecer a unidade, né? Isso aí, Jesus, né? A professora escrevia do lado aqui, né? Eu colocava só 64 a pessoa. 64 o quê? Tudo bem, aí eu até dou razão, porque a unidade é importante. Beleza. Ah, o áudio do Chaintom, eu preciso mandar pro Gabriel, ainda não mandei. Beleza, pessoal, com isso a gente fecha o volume da pirâmide, só que tem mais uma coisa que está sendo pedida aqui, né? Qual que é a área de cada face lateral? Bom, as faces laterais são triângulos isósceles, né? O que são triângulos isósceles? São triângulos cujos lados, né, esses dois aqui, ó, são iguais. E nesse caso, a gente sabe a altura desse triângulo, eu vou botar na mesma cor que eu coloquei antes ali, né, que é azul, 5 metros, né? É isso daqui, ó, pessoal. O triângulo que eu desenhei aqui agora, né? Quando o assunto é pirâmides, a parte mais importante é sempre entender qual triângulo que a gente está manuseando. Agora eu desenhei esse azul ali. Isso é 5. E qual que vale, né? Quanto que vale essa basezinha aqui desse triângulo? É 8, né? Tá aqui embaixo, ó. É 8. Então, qual que é a área dessa face lateral aqui? É 5 vezes 8 dividido por 2, né? Base vezes altura sobre 2. 40 sobre 2. 20 metros quadrados é a área da face da pirâmide. De uma face, né? Que é o que eu pedi, de cada face lateral. É isso daí. Então, vamos lá, pessoal. Vamos adiante, né? Tronco de pirâmide. Tronco de pirâmide é quando a gente pega uma pirâmide e faz um corte nela, né? E a gente faz um corte nela mais ou menos assim, ó. Fazer um corte nessa pirâmide assim. Mais ou menos assim. Quando eu faço o corte nesse plano aqui que eu desenhei para vocês, eu vou desenvolver aqui dois sólidos novos. O sólido de cima, ele vai ser uma piramidezinha um pouco menor do que a pirâmide original.
Vai ser algo assim. E a pirâmide, né, cortada, a parte de baixo vai ser o que a gente chama de tronco. Tronco de pirâmide. E olha só como é que vai ser a cara disso daqui. A cara disso daqui. Tentem imaginar, tentem visualizar isso, né? Se eu tô cortando a pirâmide, o que vai acontecer? Vai ficar algo mais ou menos assim, né? Vai ficar um pedaço que é uma pirâmidezinha menor e outro pedaço que é o que a gente chama de tronco de pirâmide. Parece o bombom da Garoto, né? Tem um bombom da Garoto que é assim mesmo. É verdade. Tem um que é bem nesse formato mesmo, é verdade. Daí, o que acontece, né? No Enem, pessoal, o que a gente precisa saber do tronco de pirâmide? A maior parte das questões que ele fala de tronco de pirâmide, o que ele quer que você... O Enem é meio esquisito nesse ponto, né? Ele coloca assim, por exemplo, tem uma formiguinha caminhando em cima da pirâmide e daí ela vai para a direita, ela vai para a esquerda, ela vai para o ponto A, para o ponto B. Uma pessoa que está visualizando a formiguinha de cima, qual trajeto que enxerga, né? Esse tipo de questão é clássico demais no Enem. Boa noite, Iris. Seja bem-vindo à nossa aula. Seu Jorge ficou lindo esse tronco. Ficou de respeito esse tronco, né? Valeu, seu Jorge. Tamo junto. Pessoal, isso daqui é o tronco, tá? Vamos fazer questões do Enem agora, tá? Questões do Enem. E vamos começar por uma questão aqui do Enem 2020, reaplicação. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o templo de Kukulkan, localizado na cidade de Chichén Itzá. Essa questão tá no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. Tá? Um tronco reto de pirâmide de base quadrada. As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são... Bom, primeiro ponto, né? Vamos entender o que ele quer dizer com tronco de pirâmide de base quadrada, né? Vai ser um tronco bem parecido com esse que eu desenhei aqui, né? Porque apesar de que eu tenha desenhado aqui a base quadrada, não precisa necessariamente o tronco ser de base quadrada, né? Se a nossa pirâmide for de base pentagonal, por exemplo, ó, vou desenhar um pentágono aqui. Pensa lá que nós temos uma pirâmide de base pentagonal, tá? Então, ela vai ser mais ou menos assim, ó. Isso é uma pirâmide de base pentagonal, tá? Deixa eu deixar as linhazinhas que não são vistas bonitinhas aqui, ó. É algo mais ou menos assim. Então, quando eu faço um corte nessa pirâmide, o tronco, ele vai ser pentagonal. Ele não vai ser quadrado. Então o tronco, é lógico isso, né? Ele também vai seguir o formato da base da pirâmide. Então se ele está falando que o templo lá tem base quadrada e é um tronco de pirâmide reto, é isso daqui o monumento, beleza? E aí, quais são as figuras planas que compõem esse monumento? Vamos olhar aqui. Primeiro, as faces laterais, ó, isso aqui que eu estou desenhando de verde, pintando de verde, são trapézios, né? São trapézios, olha só. Deixa eu passar para cá. Aqui nós temos um trapézio, né? Bem assim. E não é só um que nós temos, né? Nós temos quantos trapézios aqui? Nós temos um aqui atrás, né? Então já fechou 2. Nós temos um aqui do lado, já fechou 3. E nós temos mais esse daqui, ó, fechou 4 trapézios. 4 trapézios, beleza? Então nós temos 4 trapézios. Certo, esses trapézios, eles são chamados de trapézios isósceles, porque esse lado aqui, ó, inclinado, e esse lado inclinado, eles têm o mesmo comprimento, né? Se eu tivesse um trapézio assim, por exemplo, ó, esse lado aqui é diferente desse, então não seria isósceles. Nesse caso aqui, eles são iguais, então são trapézios isósceles. Nós temos também a base de cima e a base de baixo, né? A base de cima e a base de baixo são quadrados. Então eu tenho o quê? Eu tenho dois trapézios e quatro trapézios, né? 4 trapézios e 2 quadrados. Isso está na alternativa C.
2 quadrados e 4 trapézios isósceles. Pessoal, é impressionante a quantidade de questão que ele cobra falando de trapézio, falando das faces que compõem o tronco de pirâmide para você analisar, bem que nem essa daqui, tá? Isso daqui aparece bastante. E como vocês podem perceber, não tem nada de muito mirabolante nisso aqui, né? Eu coloquei uma bolinha nessa questão. Então, vamos adiante. Essa aqui é uma clássica questão de pirâmide, né? E como é que é essa questão aqui, né? Essa questão ela já é mais difícil. Né? Essa aqui é mais complicada. Diz assim, ó, a figura mostra a pirâmide de Kelps, também conhecida como a Grande Pirâmide. Esse é o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem da antiguidade. Pessoal, eu fico assim, apavorado quando eu penso nas pessoas na antiguidade construindo essas pirâmides. Como que eles faziam isso? Né? Esses blocos gigantes, extremamente pesados. Isso aí rende uma conversa boa, essa daí. Possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha. Caramba, é muito bloco. Cada um pesando em média 2,5 toneladas. Pessoal, não tinha caminhão na época, né? Não tinha grua na época. Considere que a pirâmide de Kelps seja regular, sua base seja um quadrado. Aí ele começa a falar da questão de fato, ó. Pirâmide regular, base quadrada, com lados medindo 214 metros. As faces laterais sejam triângulos isósceles congruentes. O que é congruentes, né? Na matemática, congruentes quer dizer iguais, né? O que acontece? Os triângulos isósceles são iguais. E suas arestas laterais meçam 204 metros. O valor mais aproximado para a altura da pirâmide de Kelps em metro é... Bom, vamos pensar um pouco aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro desenhar essa pirâmide, não numa foto, mas sim num esqueminha mais agradável aqui, tá? Então vamos fazer assim, ó. Aqui nós temos a nossa pirâmide de Kelps. Aqui, bem bonitinho. Beleza. Então isso daqui é a pirâmide de Kelps, certo? Vamos colocar aqui os valores que a gente conhece dessa pirâmide. A base é quadrada e os lados da base, eles valem 214 metros, né? Isso foi dito aqui no exercício. 214. Então essa dimensão aqui é 214. Vou fazer mais bonitinho aqui. Isso aqui, 214. Isso dali também 214 metros. É um quadrado, né? E falou que a aresta lateral, olha só a nomenclatura, né? Aquela parte inicial da aula que é bem chatinha, né? Que eu fico falando o nome de cada coisa, é importante por causa disso, né? Porque ele fala aqui no exercício, ó, aresta lateral, blá blá blá, medindo 204 metros. Então, essa aresta em verde aqui, isso aqui é 204 metros, certo? Aí, o que nós vamos ter aqui a partir das informações que foram dadas, né? Ele quer saber a altura da pirâmide. O valor mais aproximado para a altura da pirâmide. Não é nem o volume que ele quer saber a altura da pirâmide. Primeira coisa é a gente identificar onde está a altura da pirâmide. É esse valor aqui, tá? É esse valor aqui. E percebam, pessoal, que nos exercícios de antes, a gente usou um triângulo retângulo aqui, ó, usando como hipotenusa a apótema da pirâmide, né? A gente vai usar Pitágoras de novo. Só que a apótema eu não sei, né? Ele não me falou a apótema. Então vamos pensar o seguinte, a gente vai ter que exercitar bastante a nossa visão 3D aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar um outro triângulo retângulo, só que agora, ao invés de pegar a apótema, eu vou pegar a aresta lateral. A aresta lateral. O meu triângulo retângulo eu vou pintar aqui agora de verde. Esse é o meu triângulo retângulo. E por que eu estou escolhendo ele? Porque nesse triângulo retângulo aqui,
eu sei quanto vale isso e eu sei quanto vale isso. Quer dizer, fazendo uma continha ou outra ali eu consigo descobrir. Beleza? Então eu vou reproduzir esse triângulo retângulo aqui fora, para a gente entender cada um dos ladinhos dele, tá? Para pirâmides a gente precisa ter uma visão 3D, né? Uma visão espacial bem caprichada. Vamos lá então. A primeira coisa, né, que nós temos é que essa dimensão aqui é a altura, né? Então isso é a altura da pirâmide. Isso daqui é o 204. 204 metros. E essa distância aqui, ó? Essa distância aqui. Aí a gente precisa ser um pouco mais criativo. Olha ali o seu Jorge. A base do triângulo retângulo é metade da diagonal do quadrado. Exatamente isso. Exatamente isso. Olha só. Eu vou desenhar a base da pirâmide vista de cima. Vista de cima é um quadrado, né? É assim. Onde é que está o vértice disso? Se eu olhar de cima aqui. Tá aqui, ó. Aqui está o vértice. Né? O vértice é o quê? A pontinha lá de cima. Tô olhando aqui, ó, de cima a pirâmide. É assim que eu vejo, né? As arestas laterais estariam aqui. Beleza. Essa dimensão aqui, pessoal, é metade da diagonal da base. Olha só, a diagonal da base seria isso daqui. Se eu pego metade dessa linha aqui, ó, eu tenho exatamente metade da diagonal da base. Exatamente. Então, isso daqui é metade da diagonal da base. É a diagonal desse quadrado dividido por 2. Qual que é a diagonal desse quadrado aqui, né? Aí que eu sempre falo, né? Eu devo falar isso 3 vezes por aula. Decorem a diagonal do quadrado. É lado raiz de 2. Então, se o lado é 214, 214 raiz de 2 é a diagonal. Isso a gente precisa dividir por 2 para ter qual que é o comprimento dessa linha azul aqui, né? Isso daqui é o quê? É 107 raiz de 2. 107 raiz de 2 é essa dimensão aqui, que está aqui, ó. Não vamos perder de vista, né, a nossa dimensão. Tá ali. Pronto, agora eu tenho cada uma das dimensões da minha pirâmide, né? O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver este triângulo aqui usando o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras me diz o quê? Ele me diz o quê? Ele diz que h ao quadrado mais 107 raiz de 2 ao quadrado é igual a 204 ao quadrado. Opa! H ao quadrado, 107 quadrado. Olha só as leis da potenciação, né? Pegando bastante aqui, né? Quando eu tenho uma multiplicação entre parênteses aqui, esse expoente ele vai ser aplicado ao 107 e ao raiz de 2. Atenção, você que quer dar um up na matemática, chegar no 800 mais em tempo para o Enem. As inscrições para o Enem 800 mais Premium estão abertas, tá? Vai fechar amanhã e a gente está montando essa turma, que é a última turma do ano, tá? Então, recado para vocês. O 107 eu elevo ao quadrado. O raiz de 2 eu elevo ao quadrado e vai dar quanto, né? Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2, que é o próprio 2. Né? Então, aqui eu vou colocar vezes 2. Tudo isso igual a 204 ao quadrado. Agora a gente vai precisar ter um pouquinho de malandragem para resolver essa questão. Né? Qual que é a malandragem que a gente vai usar aqui? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai primeiro, né, passar esse cara lá pro outro lado, subtraindo, vai ficar 204 ao quadrado menos 107 ao quadrado vezes 2. Tá? Aí o que a gente vai fazer com isso daqui? Isso aqui, pessoal, é bem complicado de desenvolver, né? É uma conta bem ruinzinha de fazer. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Que vocês arredondem, tá? Por que eu posso arredondar? Porque as respostas aqui, ó, como a gente pode ver, elas estão bem separadas umas das outras, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou arredondar esse cara para 200. Esse 107 eu vou arredondar para 100 ao quadrado, vezes 2. E agora eu vou abrir isso daqui. 200 ao quadrado vai dar 40 mil. 100 ao quadrado vai dar 10 mil. Vezes 2, 20 mil. 20 mil. Beleza? Isso aqui, então, vai ser h ao quadrado é igual a 20 mil.
beleza? Tiro a raiz quadrada dos dois lados. Aqui vai ficar simplesmente h. E aqui vai ficar a raiz de 20 mil, tá? Agora a gente precisa ter um pouquinho mais de repertório na parte de radiciação, olha só. 20 mil, né? Raiz de 20 mil não é uma raiz exata. Eu não sei quanto vale raiz de 20 mil. E você também não deve saber. Mas eu sei, por exemplo, que 15 ao quadrado dá 225, né? Esse é um quadrado que é bom saber, né? 15 ao quadrado é 225. Então, 150 ao quadrado daria 22.500, né? 22.500. Então, pensa comigo. A raiz de 22.500 daria 150, né? Raiz de 22.500, olha o raciocínio que eu estou tendo aqui, daria 150. Como aqui eu não tenho 22.500, mas sim um número um pouco menor do que 22.500, que é o 20 mil, o resultado aqui ele tem que dar um pouquinho menor do que 150. E exatamente, Kelu, então é B. A resposta é B. A única aqui que é um pouquinho menor do que 150 é a letra B. Ah, professor, por que não é a letra A? Pensa comigo. 100 ao quadrado daria 10 mil, né? Então, se o número aqui dentro fosse 10 mil, aí seria 100 a resposta aqui. Né? Então, 10 mil, meu amigo, é a metade do que tem realmente ali dentro, né? Então, a resposta só pode ser letra B. Questãozinha complicadinha, tá, pessoal? É uma questão que realmente exige um pouco mais de interpretação, um pouquinho mais de pensamento, né? Na parte de arredondamento das contas. Eu abriria em 2 vezes 10 mil e aproximaria... Ah, olha, muito bom, muito bom. Aproximaria a raiz de 2, né? É bom também esse caminho. Bem legal. Bem legal mesmo. O medo de arredondar, a Isabela fala, né? Isso aqui é uma coisa que realmente muitos alunos sentem isso. Só praticando realmente para conseguir perder um pouco o medo de arredondar. Porque uma coisa eu vou falar para vocês, o Enem quer que você arredonde. Ele quer que você arredonde. Ele não quer que você faça as contas, né? Ele quer que você tenha a autonomia, né, de arredondar. Exatamente, né? Ia passar um tempão na questão se não fizesse os arredondamentos. Esse que é o caso, né? Se você viesse aqui para um canto, 204 ao quadrado, fizesse a conta, ia ser bem complicado. Daria para tentar ver qual a raiz de 20 e depois só adicionar os zeros? Na verdade não é bem isso, né? Porque o que acontece? Aqui nós temos a raiz de 20 mil, né? Se você pegasse a raiz de 20, deixa eu ver quanto que dá a raiz de 20 aqui. A raiz de 20 dá 4,47. Ah, tem 3 zeros aqui no final, então eu vou pular a vírgula aqui 3 zeros. Não, começa que não é por aí, porque aqui tem uma raiz fora, né? Então, isso daqui seria raiz de 20 vezes raiz de 100. Raiz de 100 é o quê? É 10. Então, você teria que pular uma casinha só. E percebe que dá bem errado, né? Ficaria 44,7. O que você poderia fazer é o que o André falou antes ali, né? De pensar na raiz de 2 vezes a raiz de 10 mil. Né? Raiz de 10 mil é 100. E raiz de 2 é um número que é bom a gente ter em mente, né? É 1,4, 1,41 a raiz de 2. Então, arredondando ali para 1,4, você ficaria com 1,4 vezes 100, que é 140. E daí dá bem próximo do 136. Beleza. Então vamos lá, vamos adiante agora. Mais uma questãozinha aqui. Eu tô vendo que já tem 15 para as 9 aqui no relógio, então deixa eu escolher qual questão que a gente vai fazer. Pessoal, vocês querem fazer a questão 3 bolinhas ou a questão 4 bolinhas? Tô por vocês. Vocês que escolhem. Essa daqui é a questão 4 bolinhas. 4 bolinhas? Então bora para 4 bolinhas. Na questão de 4 bolinhas, a gente vai ter Enem 2010 PPL, mas é uma questão bem interessante, tá, pessoal? Eu gosto dessa daqui.
que nós vamos ter aqui? Ué, eu pensei que eu tinha colocado isso aqui de uma forma mais... Deixa eu ver uma coisinha aqui. Ah, aqui. Aqui tá mais bonitinho dessa forma. Vamos lá. Vamos pensar nessa questão então. Devido aos fortes ventos, uma empresa exploradora de petróleo resolveu reforçar a segurança de suas plataformas marítimas, colocando cabos de aço para melhor afixar a torre central. Beleza. Considere que os cabos ficarão perfeitamente esticados e terão uma extremidade no ponto médio das arestas laterais da torre central, que é uma pirâmide quadrangular regular. E a outra no vértice da base da plataforma. Beleza. Que é um quadrado de lados paralelos aos lados da base da torre central e centro coincidente com o centro da base da pirâmide. Caramba, quanta coisa, né? Como sugere a ilustração. Então a base, pessoal, é esse quadrado aqui, ó. Isso é a base da plataforma. A torre é essa pirâmide de base quadrangular aqui. E os cabos de aço que estão sendo instalados são esses cabos aqui, ó. Percebe que uma das extremidades do cabo está aqui no vértice da base quadrada e a outra extremidade do cabo está aqui, que ele diz que é a metade da aresta lateral da pirâmide, tá? Então, apesar de não parecer, essa distânciazinha aqui, ó, é igual a essa distância aqui, né? O ponto médio da aresta lateral. Se a altura e a aresta da base da torre central medem, respectivamente, 24 metros e 6 raiz de 2, então a altura e base da aresta da torre, né? Olha só, isso daqui é a base da aresta da torre. Ele está falando que é 6 raiz de 2. E a altura da torre é 24 metros. Então, a altura da pirâmide, né? 24 metros. Beleza. O lado da base da plataforma mede 19 raiz de 2, né? Então, esse lado aqui, ó, da plataforma agora ele está falando, né? Não da pirâmide. É 19 raiz de 2. Então a medida em metros de cada cabo será igual a... Ele quer a medida do cabo, pessoal. Ele quer a medida do cabo. Aqui a gente precisa ter uma visão espacial, uma visão 3D muito boa, tá? É bem avançada essa visão 3D. Por quê? Porque para chegar no valor disso daqui, olha só o que a gente vai precisar enxergar, né? Para facilitar a visualização disso daqui... Essa vai ter Pitágoras adoidado, é verdade. Aqui é a base não da pirâmide, tá? Da plataforma, a base da plataforma. A base da pirâmide é isso daqui, ó. É um quadrado menorzinho, né? O vértice da pirâmide, se eu desenhasse ele aqui, ficaria onde? Ficaria aqui, ó. Beleza? Agora eu vou desenhar as arestas laterais vistas de cima. Olha só o que elas são, né? Elas são isso daqui, né? Vocês conseguem enxergar que vendo de cima essa pirâmide, eu enxergaria algo mais ou menos assim? Sendo aqui o vértice, né? Agora vamos pensar um pouquinho, tá? O nosso cabo de aço, ele vem daqui, que é o vértice desse quadrado de fora, e ele vem até onde? Aqui na nossa pirâmide. Até onde? Se ele viesse até aqui, seria até o vértice da pirâmide, né? Só que não é até ali que ele vai. Ele vai até a metade da aresta lateral. Então ele vai até aqui. Caramba, professor, da onde isso? Isso daqui é a aresta lateral, ó. Tá vendo? Ele vai até a metade dessa aresta lateral. Então ele vem até esse lugarzinho aqui. Certo? Ó. Bem aqui ele parou. Tranquilo. Então, isso daqui, desenhado em vermelho, é o que eu vou desenhar em vermelho agora aqui no desenho 3D para ficar mais clara a visualização, tá? Então, esse vermelho aqui é esse vermelho aqui. Show de bola. Agora, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte triângulo retângulo que eu vou desenhar aqui. É um triângulo retângulo que tem essa cara. Deixa eu desenhar ele em preto e com linha fina, que vai ficar melhor de visualizar. Esse triângulo retângulo aqui. Ah, professor, daria para usar o cabo de trás para desenhar o triângulo? Sim, mesma ideia. Ficaria assim, ó. Ali o triângulo retângulo. O ângulo reto sendo
esse ângulo aqui, tá? É 4 bolinhas a questão, tá, pessoal? Não é à toa que é um raciocínio mais complicadinho. Mas é justamente esse tipo de questão que diferencia vocês, tá? Aquela questão lá que eu fiz no início, todo mundo vai acertar. Essa daqui, nem todo mundo vai acertar. Então vamos pensar, né? Esse triângulo retângulo, se eu desenhar ele aqui fora, vamos colocar aqui o que eu sei sobre ele. A hipotenusa é essa medida vermelha, que vem a ser o que eu quero descobrir, né? Que é o comprimento do cabo. Eu vou chamar de x essa distância. Vou chamar de x essa distância. Beleza. Aí, pessoal, eu preciso ainda descobrir a altura desse triângulo retângulo e a base aqui, né, desse triângulo retângulo. O que vai ser a base, pessoal? A base, ela é justamente esse comprimento aqui, ó. Opa. Esse comprimento aqui. Pensa na projeção da base aqui, ó. Essa linha aqui. Né? Então, é justamente o comprimento dessa linha aqui. Isso dali vai ser a base desse triângulo retângulo. E quanto que mede isso daqui? Bom, eu poderia pensar assim, ó. Isso daqui é um quadrado, né? Um quadrado de lado 19 raiz de 2 metros, né? Isso daqui, essa linha vermelha, eu vou até reforçar ela aqui para ficar mais claro. Não, peraí, deixa eu pegar a linha aqui, né? Essa linha vermelha aqui, ela é quase a metade da diagonal, né? Ela é quase a metade da diagonal. Na verdade, ela é um pouquinho menor do que a metade da diagonal desse quadrado de fora. A diagonal do quadrado de fora seria o quê? Seria essa distância, né? Essa distância. Só que é um pouquinho menor essa linha vermelha, né? Percebe que ela tem um pouquinho menos de comprimento aqui. A diagonal do quadrado grande seria quanto? Seria o lado do quadrado grande, raiz de 2. Quanto que é o lado do quadrado grande? 19 raiz de 2, vezes raiz de 2. Então, isso daqui é o quê? 19 raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2, raiz de 2 é 2, né? Então, isso daqui é 19 vezes 2. Então, a diagonal completa aqui desse quadrado seria 19 vezes 2. A metade da diagonal vai ser apenas 19. Então, daqui até aqui, ó, é 19. Certo? Só que o nosso segmento de reta aqui, ele não vem até o final aqui, né? Ele para aqui, ó. Ele para aqui. E como que eu faço para descobrir quanto que vale esse trechinho aqui, né? Para descontar dos 19? Ora, isso daqui é exatamente a metade da diagonal da base da pirâmide. Caramba! Como assim, professor? Olha só, agora vamos olhar para a base da pirâmide, que é esse quadradinho menor ali, tá? Esse quadradinho menor, ele tem o vértice dele aqui e ele tem uma diagonal também, né? Essa diagonal aqui. Essa metade de diagonal. Qual que é esse segmento aqui? Isso aqui é a metade da diagonal do quadrado da base. O quadrado da base, ele tem lados 6 raiz de 2, foi dado no enunciado. Então, a diagonal do quadradinho aqui seria 6 raiz de 2, que dá 6 vezes 2, né? Então, a metade da diagonal, né? A diagonal inteira seria 6 vezes 2. A metade da diagonal é 6. Só que eu não quero descontar a metade da diagonal. Eu quero descontar a metade da metade. Olha só, esse trechinho verde aqui é isso daqui. Então, isso daqui é 3. Portanto, esse segmento vermelho que nós temos aqui, ó, ele é o quê? Ele é 19 menos 3. Ele é 16. Então, essa dimensão aqui, ó, que é o que a gente está procurando, né, é 16. E essa dimensão de pé aqui, quanto que ela vale? Bom, aqui você vai precisar ter o seguinte raciocínio. Como esse cabo de aço ele está chegando bem na metade aqui da aresta horizontal da face lateral, então a alturinha que nós temos aqui é justamente a metade da altura da pirâmide. Então, se eu tenho uma altura da pirâmide que é 24 metros,
essa distância aqui, ó, de onde o cabo encosta até o chão, é metade dos 24 metros. Isso aqui é 12 metros. Vamos enxergar essa pirâmide vista de frente, ó, para vocês compreenderem bem essa medida. Tá? Aqui está a nossa pirâmide vista de frente. O cabo, ele chega e encosta aqui, certo? Esse é o cabo. Ele chega e encosta bem aqui, na metade da aresta lateral. Só que a metade da aresta lateral, ela está exatamente aqui, ó. Esse ponto, ele está na cota, na altura, que é a metade da altura da pirâmide. Se isso aqui é a altura inteira da pirâmide, então isso daqui é a metade da altura da pirâmide. Isso daqui é 12. Se a altura da pirâmide é 24, isso é 12. Beleza. Agora eu tenho um triângulo retângulo. Eu posso finalmente aplicar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele é o quê? X ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144. 16 ao quadrado é 256. Opa! 3, 4, 5 de novo. Esse já era mais complicadinho de enxergar. Mandou bem? Mandou bem. Isso daqui, pessoal, é raiz de 400, né? Agora eu fui mais rápido, né? Somei esses dois aqui, que é 400, e tirei a raiz dos dois lados, da raiz de 400, que é o que nós temos aqui na letra D. Na letra D, raiz de 400. E aí, pessoal, essa questão mereceu as 4 bolinhas? Ou vocês acham que merecia 5 bolinhas? Ela tem uma visualização geométrica muito difícil. Muito difícil a visualização geométrica desse exercício. Por que deu 16 ali? Vamos ver. Por que deu 16 aqui? 16... Essa dimensão aqui desse triângulo, né, é essa dimensão aqui, né, desse triângulo aqui. Que, olhando aqui para o desenho visto de cima, é essa reta em vermelho, né? Eu descobri que metade da diagonal do quadrado grande era 19. Metade da diagonal do quadrado grande era 19. Beleza. Esse trechinho verde aqui, eu descobri que era 3. Então, eu peguei 19 menos 3, cheguei no 16, que é essa dimensão desenhadinha em vermelho aqui. Tá? É uma questão bem complicada, tá, pessoal? Eu quis resolver ela aqui com vocês. Eu coloquei ela na nossa aula justamente porque vocês que estão aqui, vocês querem algo a mais. Eu tenho certeza disso, né? Vocês não estão aqui na quinta-feira às 9 da noite se não fosse para conseguir algo a mais. Então, aqui nós resolvemos as questões. A gente vai encerrar o nosso encontro de hoje, pessoal. Lembrando que quem quiser entrar na nossa turma do Enem 800 Mais Premium, amanhã é o último dia de inscrições, tá? Para se inscrever, é só acessar o site que eu vou deixar aqui no chat para vocês, profcaio.com.br/Enem 800. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, tá? Um grande abraço para todo mundo. Eu vou colocar essa live no YouTube, tá? Então quem não assistiu o início aí vai poder pegar o início lá no YouTube bem tranquilo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela presença, pela companhia e um grande abraço, uma grande sexta-feira para todo mundo. Valeu, galera! Até mais!